Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com você sobre responsabilidade contratual e extracontratual. Lembrando que aqui estão os endereços das minhas redes sociais e caso você não queira acessar pelos endereços, é fácil. Dá uma clicadinha nesse botãozinho aqui do seu lado direito e você já vai se inscrever no meu canal e ativa as notificações. Assim você vai receber todos os dados, todas as notificações quando nós inserirmos vídeos aqui no canal. Pois bem, vamos falar de responsabilidade contratual versus responsabilidade extracontratual. Mas para eu entender o que é responsabilidade contratual e o que é responsabilidade extracontratual, quer dizer, quando eu tenho uma e quando eu tenho a outra, primeiramente, a gente precisa analisar o conceito de responsabilidade civil. E aí, não tem maneira mais fácil de você entender essa expressão aqui, ó, responsabilidade, a não ser decompondo essa expressão. Quando eu falo responder por algo, significa que alguém responde por algum acontecimento. Então, a ideia da responsabilidade traz o acontecimento, a consequência de responder por algo, por algum acontecimento, por alguma coisa. Então, o que vem a ser responsabilidade civil? Uma consequência. A responsabilidade civil é uma consequência do descumprimento de algo. Basicamente, o descumprimento de uma obrigação ou o descumprimento da lei. Quando houver o descumprimento da obrigação, eu tenho a responsabilidade chamada contratual. Quando houver o descumprimento da lei, eu tenho a responsabilidade chamada extracontratual. É importante notar, principalmente na responsabilidade contratual, que nem sempre somente o devedor obrigacional responde. Haverá casos em que alguém não é o devedor, porém responde se houver o inadimplemento. Lembre, por exemplo, do caso do fiador. O fiador, ele não é devedor, ele é apenas garantidor. Ele não figura na relação obrigacional, porém ele responde se houver o inadimplemento da obrigação. Okay? Na responsabilidade extracontratual, também haverá casos em que alguém responde, sendo que este alguém não causou o dano. Depois a gente vai falar disso. Depois você vai dar uma olhada num outro vídeo aqui no canal chamado responsabilidade por fato de terceiro. Responsabilidade pelo fato da coisa e por fato de terceiro. Naquele vídeo, dá uma olhadinha aqui no canal, aquele vídeo você vai verificar, por exemplo, que um patrão responde pelos atos do seu empregado. O patrão não praticou os atos, mas ele vai responder pelos atos do empregado. Claro, preenchidas certas circunstâncias que nós vamos analisar lá naquele outro vídeo. Então, grave bem a ideia de responsabilidade. Responder por algo. Ok? Quando nós temos a responsabilidade, e eu já falei para você, nós vamos dividir em contratual e extracontratual, vamos começar a falar da responsabilidade contratual. E aí veja só, eu estou falando com vocês da responsabilidade contratual e eu coloquei assim, ó, decorre do não adimplemento obrigacional. Ok? Então, haverá casos em que existe uma obrigação que não decorre de um contrato. Você fala, nossa, Antônio, não é possível? É. Eu vou dar um exemplo. Claro que daqui a pouco a gente vai falar disso de novo, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Promessa de recompensa. Na promessa de recompensa, eu não tenho duas vontades. Eu tenho apenas a declaração da vontade daquele que faz a promessa de recompensa. Então, se eu só tenho uma vontade, eu não tenho um contrato. E para eu ter contrato, eu preciso inexoravelmente de duas vontades. Então, nessa medida, uma vez que eu tenho duas vontades, eu tenho um contrato.
O descumprimento gera responsabilidade. Mas a promessa de recompensa, por não ter duas vontades, ter uma só, o do promitente, eu tenho um ato unilateral, cujo inadimplemento também gera a responsabilidade contratual, porque esse ato unilateral também gera obrigação. Okay? Então, tecnicamente colocando, a responsabilidade contratual se dá pelo não adimplemento, ou seja, pelo inadimplemento de uma obrigação, esteja essa obrigação estampada num contrato ou não. Além disso, uma nota muito marcante da responsabilidade contratual, é a presunção de culpa. Então, quando você tem o inadimplemento contratual, presume-se que esse inadimplemento é culposo. Não é uma transformação em responsabilidade objetiva. De novo, dá uma olhada aqui no canal, você vai ver lá o vídeo sobre responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Vocês sabem que a matriz no nosso sistema, a matriz no sistema da responsabilidade civil no direito brasileiro, é a responsabilidade subjetiva, aquela que exige o elemento subjetivo da conduta. E lá também, naquele vídeo sobre responsabilidade objetiva versus subjetiva, a gente coloca que haverá necessidade da prova do elemento subjetivo. Porém, em alguns casos, a culpa é presumida. Culpa lato sensu, o elemento subjetivo da conduta. Aqui é um desses casos. Na responsabilidade contratual, havido o inadimplemento do contrato, havido o inadimplemento da obrigação, presume-se culposo, mas continua sendo subjetivo. De maneira que, se o réu na ação de indenização, aquele a quem se imputa o inadimplemento, provar ausência de culpa, ele está liberado de indenizar. Não de devolver o dinheiro, porque devolver o dinheiro é simplesmente o retorno ao status quo ante, é o desfazimento. Mas ele não terá que indenizar os prejuízos sofridos em decorrência do inadimplemento do contrato. Okay? Mas também você vai ver um outro vídeo aqui no canal que fala sobre excludentes da responsabilidade civil. Okay? Então, só relembrando, a responsabilidade contratual decorre do não adimplemento obrigacional, que se presume culposo, mas continua sendo responsabilidade subjetiva. Quando eu falo que continua sendo responsabilidade subjetiva, eu digo, se o réu provar ausência de culpa, este réu não deverá indenizar. Okay? Exemplo de prova de ausência de culpa, provar, por exemplo, caso fortuito e força maior. Aí, Antônio, eu não sei o que é isso. Dá uma olhada lá no vídeo aqui no canal que fala sobre excludentes de responsabilidade civil. Okay? Continuando, então, nós temos os artigos que regulam o sistema da responsabilidade contratual. Começa no 389, basicamente, e vai até o artigo 393. Vejamos, então, o que dizem esses dispositivos. Não cumprida a obrigação, ou seja, inadimplida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos. Ok? Mas esse dispositivo tem que ser estudado em concomitância com o artigo 475, também do Código Civil. A parte lesada ela tem duas possibilidades. A parte lesada pode pedir 1. Resolução do contrato, ou seja, desfazimento do contrato. A parte lesada pode pedir 2. O cumprimento do contrato. Então, são duas alternativas colocadas para a parte inocente. Tanto no primeiro caso, como no segundo caso, é possível pedir indenização por perdas e danos. Mas a indenização por perdas e danos somente vai acontecer se houver culpa. Porque se o inadimplemento do contrato for não culposo, se não houver culpa, só é possível exigir a resolução, o desfazimento e o cumprimento do contrato. Aí você fala, nossa, Antônio,
houve o descumprimento, porém, o descumprimento foi não culposo. O réu provou caso fortuito ou força maior. Bom, e aí? A parte inocente pediu a resolução do contrato. E o dinheiro que a parte inocente pagou? Volta? Volta. Volta porque a resolução é o desfazimento, é voltar atrás, é desfazer, é voltar ao status quo ante. Okay? É por esse motivo que precisa ficar muito claro para vocês que o desfazimento do contrato vai importar na devolução das quantias pagas e não se relaciona, não é a mesma coisa, melhor dizendo, do que indenizar pelos prejuízos sofridos. Tá? O dinheiro devolvido, o dinheiro que foi pago e tem que ser devolvido, não é indenização, é o desfazimento do contrato. Indenização é dar mais dinheiro para desfazer o dano, para tornar indene, para tornar sem dano. Okay? E aí sim, somente se houver culpa. Voltando lá para a tela anterior, então responde o devedor por perdas e danos, e aí você já sabe, responde somente se houver culpa. Ele responde com o corpo? Não. No sistema brasileiro, o que responde, na verdade, é o patrimônio do devedor. Ok? E o artigo 391 usa uma expressão muito interessante. Ela fala assim, respondem todos os bens do devedor. Esse é o sistema da nossa responsabilidade civil. Todos os bens que compõem o acervo patrimonial de uma pessoa, pessoa física ou jurídica, respondem por suas dívidas, menos aqueles que são impenhoráveis. Okay? Notem que o Código de Processo Civil, no artigo 833, estabelece quais são os bens impenhoráveis. Não vou tratar aqui nesse vídeo com você, porque não é um vídeo de direito processual civil. Porém, é importante que você saiba que não são todos os bens da pessoa, em absoluto. Haverá exceções, e as exceções estão justamente nos bens que são impenhoráveis. Okay? Então, resumindo aí aquilo que a gente colocou. A responsabilidade contratual decorre do inadimplemento de uma obrigação. Seja essa obrigação contratualmente estabelecida, seja essa obrigação estabelecida por um ato jurídico que não é contrato. Exemplo, okay, que eu coloco aí para você. Atos unilaterais. Né? Então, a responsabilidade contratual pode decorrer de obrigações não contratuais. Exemplo, ato unilateral. Né? Eu falei para você da promessa de recompensa. Temos também o testamento. Aí você vai falar, mas Antônio, no testamento a pessoa já morreu. Verdade, mas e os herdeiros? A responsabilidade pode recair sobre os herdeiros. Nossa, então eu vou ter que responder por um ato unilateral que meu pai praticou? Calma, só responde nos limites das forças da herança. Porém sim. Então, inadimplida a obrigação entabulada em testamento, eventualmente as consequências patrimoniais podem reverberar em relação àquele acervo patrimonial deixado pela morte. Mas não é só isso. Nós temos também as imposições legais, que para parte da doutrina são consideradas de responsabilidade contratual, para parte da doutrina são consideradas responsabilidade extracontratual. Okay? E um bom exemplo é o pagamento de alimentos, a prestação alimentar, que decorre da lei, que é um dever legal. A lei impõe para algumas pessoas o pagamento de prestação alimentar. Okay? Não é só de ascendente para descendente. Também tem de descendente para pagar para o seu ascendente. Né? Aquelas pessoas que em certa idade ficam inabilitadas para o sustento próprio, elas podem sim demandar efetivamente responsabilidade contra aqueles que são seus descendentes e não cumprem com a obrigação de manutenção. E aí nós temos então os contornos, né, a estrutura da responsabilidade contratual. Agora nós vamos falar da responsabilidade extracontratual. Okay? Vejam só, a responsabilidade contratual ela vai surgir lá no direito romano. A primeira ideia do direito romano
era que só existiria responsabilidade civil se um contrato fosse descumprido. Se não houvesse contrato, o que se teria é a não responsabilização. Até o momento que se entendeu injusto isso. Porque veja, se eu celebrei um contrato e não cumpro, eu sou responsabilizado. Mas e se eu causei um dano, ok, sem ter estabelecido o contrato? Eu não tenho que indenizar? Não, mas isso é ilícito, isso é um crime. Ah, se é um crime, a pessoa vai ser punida. Pune a pessoa que causou um dano a outrem. Mas a punição, muitas vezes, né, por infligir sofrimento para o causador do dano, não vai recompor o patrimônio que foi lesado. E aí, então, veio no direito romano a lex Aquilia. Okay? E a lex Aquilia falava o quê? Ela falava, olha, aquele que praticou um ilícito, aquele que praticou um crime contra uma outra pessoa, ele vai ser punido penalmente sim, isso é um ilícito, mas os danos que ele causou também deverão ser recompostos para que a vítima daquele ilícito não fique desamparada. Tá? Isso foi previsto pela lex Aquilia. E é por esse motivo que a responsabilidade extracontratual também é chamada de aquiliana. Okay? Então, toda vez que você vir responsabilidade aquiliana, você já sabe, é responsabilidade extracontratual. É responsabilidade decorrente do ato ilícito. Agora, século XXI, para o atual direito brasileiro, não é o ilícito penal. Não, não. A responsabilidade extracontratual decorre do ilícito civil. Vamos dar uma olhadinha no que estabelece o nosso sistema. A responsabilidade aquiliana, ela precisa da conduta, okay? Omissiva ou comissiva. Então, a omissão, a falta da atitude, quando existe um dever de agir, gera a responsabilidade civil. Exige a comprovação de culpa. Por que exige a comprovação de culpa? Já falei para você, porque no nosso sistema a responsabilidade civil é subjetiva. Quando eu vou falar que a responsabilidade é subjetiva, eu estou falando o quê? Depende do elemento subjetivo da conduta. E o elemento subjetivo da conduta, voluntariedade, negligência, imprudência ou imperícia. Aqueles elementos que estão lá no artigo 186 do Código Civil que você consegue analisar lá naquele vídeo que trata da responsabilidade objetiva versus responsabilidade subjetiva. Okay? Além disso, ela é regulada por alguns dispositivos do Código Civil. Então você vai olhar lá os artigos da parte geral, que tratam do tema, e também os artigos da parte especial do Código Civil. Basicamente, você tem aí, eu diria que 70% das hipóteses de responsabilidade civil vão ser resolvidas analisando os artigos 186 e 927 do Código Civil. 186 vai dizer que aquele que pratica a conduta positiva ou omissiva comete ato ilícito, e o 927 vai dizer, olha, cometeu ato ilícito, causou dano, tem que indenizar. Diz lá o artigo 186. Aquele que por ação ou omissão, note então, ó, ação, conduta ativa, omissão, conduta passiva. Aqui eu tenho então a conduta. Já disse a você que a conduta não é nada sem o elemento subjetivo da conduta. Voluntária, negligência ou imprudência. Ai, Antônio, eu não estou vendo aí a imperícia. E você falou da imperícia. Sim, a imperícia estava no artigo 159 do Código Civil anterior. Não foi reproduzida no atual sistema. Porém, a imperícia é a falta de aptidão técnica para o exercício de alguma atividade. Okay? Então, está incluída aí no conceito ou de negligência ou de imprudência. Okay? Então, aí nós temos o que está em amarelo é a conduta, o que está em azul,
nós temos o elemento subjetivo da conduta. Além disso, nós temos também dano, que é o outro elemento da nossa responsabilidade civil. E aí, diz o Código Civil, aquele que por ação, etc. e tal, né? Aquele que por ação causar dano. Tem aí, então, o nexo de causalidade. Okay? Então, nos termos do artigo 186, você verifica a estrutura da nossa responsabilidade civil. Uma vez caracterizada a responsabilidade civil, você tem lá o artigo 927, que fala do dever de reparar, o dever de indenizar. Então, aí, basicamente, eu tenho a estrutura central da responsabilidade civil. Aqueles outros dispositivos, eles vão tratar de detalhes. Mas 186 somado ao 927, eles têm o coração do sistema da nossa responsabilidade civil. Aquiliana, extracontratual, também chamada de responsabilidade por ato ilícito. Esse ilícito que você acabou de ver no artigo 186 do Código Civil. Alguém vai falar assim, mas Antônio, peraí, responder por algo, né? Responder pelo descumprimento ou de uma obrigação ou responder por um ilícito causado é responder de qualquer jeito. É tudo a mesma coisa. Então, na verdade, eu não tenho dois sistemas de responsabilidade civil. Eu tenho um só, porque é tudo responder por um ato ou uma conduta, né, positiva ou negativa, que não deveria ter sido praticada. Pois é verdade. É por esse motivo que nós temos a teoria unitária, também chamada de monista. Ela fala, olha, não existe esse negócio de responsabilidade contratual versus contratual. É uma coisa só. Causou dano, responde. Por outro lado, eu tenho a teoria dualista. Ela fala, não, são coisas diferentes. São categorias diferentes a responsabilidade contratual da responsabilidade extracontratual. E aí você vai falar, por óbvio, bom, eu sei que tem uma e tem outra, e qual é adotada pelo nosso sistema? É fácil, dá uma olhada no Código Civil. O nosso Código Civil trabalha toda a responsabilidade dentro dos mesmos dispositivos, ou ele fala, ó, esses artigos cuidam da responsabilidade civil contratual. E esses outros artigos cuidam da responsabilidade civil extracontratual. Percebe? Nós temos dispositivos diferentes no Código Civil e bem distantes uns dos outros, né? Então, o nosso sistema adota a teoria clássica, a teoria dualista, porque eu tenho responsabilidade civil contratual de um lado e extracontratual do outro. Embora alguns dispositivos, alguns institutos jurídicos efetivamente utilizam, né, algumas situações práticas utilizam, sim, tanto na responsabilidade contratual, eles utilizam mecanismos da extracontratual, aquela discussão de negligência, imprudência ou imperícia, discussão de culpa, ela não é tratada pela responsabilidade contratual, ela só é tratada pelo 186. Só que a responsabilidade contratual faz uso disso, né? Eu acabei de falar para você, a contratual é subjetiva. Então, a responsabilidade contratual faz uso do sistema da responsabilidade extracontratual. E aí dá um pouco de força, né, para que eles sustentam a teoria monista. Porém, a maioria da doutrina entende que o nosso sistema adota a teoria dualista ou clássica, que separa a responsabilidade contratual da responsabilidade extracontratual. Ok? Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo foi interessante para você entender alguma coisa, deixa o seu like, que é muito importante aqui para o canal. Se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo para mais pessoas tomarem conhecimento do que a gente fala aqui. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.